Oi, pessoal do YouTube. Quanto tempo, né? Eu demorei 2 semanas pra gravar. É porque eu tava focando em fazer vídeos para o TikTok. E também tava postando aqui shorts. Só que, né, o YouTube não é um dos melhores pra ajudar em questão de visibilidade. Então por isso que eu estava focando um pouco no TikTok. Mas agora eu vou voltar com um vídeo por semana. Aliás, muito obrigado a todas as pessoas que vieram do TikTok e se inscreveram no meu canal. Então, se for possível, deixa o like e comenta nesse vídeo. Já vai ajudar bastante. E se inscreve se você não for inscrito. Eu sei que minha voz tá um pouco estranha porque eu tô doente. Então vamos pro anime Hentai Girlfriends. Sim, a namorada de aluguel. O anime da namorada de aluguel. O que você preferir? O anime começa com o Kazuha, o nosso protagonista, se apresentando e falando que ele tem uma namorada linda. Mas nesse momento, a namorada dele termina com ele. Aí ele já tá em casa e ele tá chorando, sofrendo, né? Dores de amor. Mas pensando em coisa pervertida também, né? Um pouco do problemático ele. Ele tá lá mexendo no celular quando recomenda um site de alugar namorada. E aí ele, no desespero dele, ele alugou uma namorada de aluguel, a Mizuhara. E aí eles vão pro encontro. A Mizuhara é muito bonita, né? E aí eles chegam lá na lanchonete. Ela pede, e aí, o money, querido? E aí ele já passa o dinheiro pra ela. Continua, eles vão no aquário e ele fica falando sobre os peixes, porque ele estudou sobre peixes, só que ela não sabe muito. E eles estão andando e aí a Mizuhara pega na mão dele e ele fica todo bobinho. E depois ele dá tchau e ele fica olhando pra ela indo embora. Quando ele chega em casa, ele vai ver o perfil e vê que tudo aqui era atuação e fica um pouco revoltado, porque ele foi enganado, mas tava lá, só que ele não leu, né? Marca outro encontro com a Mizuhara. E aí ele fica sendo um babaquinha. Eles foram no aquário de novo e a Mizuhara fez questão de aprender sobre os peixes. E ele fica todo lá chorando e falando babaquices. E aí a Mizuhara, que não tem uma santa paciência, leva ele pra um lugar mais privado e fala: pô, pra que tu tá falando isso, cara? Eu só tô trabalhando aqui, para de atrapalhar meu trampo. Você que me alugou. Você que pagou por esse serviço. E aí ele fica lá, né, vendo que é a verdadeira personalidade dela, né, porque ela tá com raiva. E nesse momento, ligam pra ele e falam que a avó dele tá no hospital. E aí a Mizuhara vai junto porque ainda ele não acabou a hora com ele. E eles vão junto no hospital. E aí ele chega lá e a avó dele tá no hospital junto com os pais. E aí eles perguntam quem é a moça que tá com eles. Os pais dele falam assim: não é uma namorada, né? É uma amiga da faculdade, né? Sem esperança nele. Eu também concordo, não bota esperança nesse cara, não. Ter uma namorada na vida. Só que aí, no desespero, ele vai e fala que ela é a namorada dele. E a Mizuhara se apresenta como namorada dele. Todo mundo fica feliz, a velha fica feliz, os pais ficam felizes. Uma alegria sem igual. E a velha toda animada lá, vai contar pras amigas lá. Só que aí a Mizuha lembra que a avó dela tá nesse hospital também. E eles tentam escapar e vão pra um quarto que não tem ninguém. Só que aí a avó dele já tá procurando ele, chamando ele. Aí eles se escondem debaixo dos lençóis lá. Eles estão escondidos lá, a avó dele chama ele e tal, mas eles meio que enganam a avó dele. E aí ele fica pensando: poxa, agora ela é minha namorada, né? Ó, cabeça de jirico. Só que a Mizuha dá um chute na barriga dele. E nesse momento a avó da Mizuha aparece. E aí ela meio que finge que eles estão namorando mesmo. Depois disso eles estão conversando. E ele fica pedindo desculpa por ter envolvido nela nisso. E que vai contar pra avó deles que eles terminaram. Pedir desculpa e quer apresentar o namorado dele de verdade. Ele explica um pouco do passado da avó dele. E também que ele tinha uma namorada e terminou. E ele tava sozinho, solitário e carente. Por isso que alugou ela. A Mizuha diz que tá tudo bem, que as pessoas lidam de várias formas com a solidão e a carência. E aí a Mizuha fala: qualquer coisa, você só me alugar de novo. E ele fala que nunca mais vai alugar ela. E aí já é outro dia e ele tá na faculdade quando ele se esbarra com quem? Com a Mizuhara. Isso mesmo. Seguindo para o próximo episódio. Olha que pura coincidência, né? Eles estão na mesma faculdade. E aí a Mizuhara chama ele pra fingir que não conhece ela e que não é pra contar pra ninguém sobre o trabalho dela, porque é meio que um segredo. Beleza, já é outro dia e ele tá saindo de casa e com o que ele se depara? Com a Mizuhara, que mora do lado dele. Que pura coincidência, não é mesmo? Seguindo, e aí a avó dele liga pra ele falando que vai visitar ele e quer que a Mizuhara esteja também. Só que aí ele fica inventando desculpas, dizendo que a Mizuhara não pode vir. Só que aí, como a Mizuhara mora do lado, ele chega lá e implora, ajoelha e fala: por favor, finge ser a minha namorada de aluguel de novo, porque eu não quero contar agora pra minha avó nem nada. E a avó dele chega
E aí a avó dele fica lá mexendo no celular e tal, perguntando por ela e nada de aparecer. E ele vai de novo lá pedir pra ela fingir ser a namorada dele, só que nada, ela falou que não quer mesmo. E a avó dele pergunta se eles terminaram. E eu achava até incrível ele ter uma namorada e fica falando algumas coisas. Enquanto isso, a Mizuhara escuta ela falando isso. E aí, com um bom coração que a Mizuha tem, aparece na casa dele. E a avó dele fica toda feliz. Depois, a avó dele já tá indo embora e avisa pra ele uma vez por semana ver ela. E também é pra levar a Mizuha. Então meio que eles combinam, né, de um dia na semana ir visitar a avó. Eles estão indo visitar a avó dele, né? A avó dele fica até feliz porque eles foram visitar ela. E aí, quando eles estão voltando de mão dadas o caminho, porque meio que ela tá contratada por ele, e ele esbarra num amigo dele, sim, que não acredita que ele tem uma namorada, que pensa que ele tá sendo levado pra um culto. Só que aí ele fala que a Mizu é a namorada dele. E os amigos ficam bestas, falando, como você tem uma namorada... Eu esqueci, é 5 estrelas, sei lá, alguma coisa assim. Mas aí ele convida eles pra ir beber. Só que a Mizuha fala pra ele, fica dando gesto, não aceita. Só que ele vai e acaba aceitando. Eles chegam no local e sabe quem tá lá? Ah não, a ex-namorada dele, sim, essa sonsa. E aí eles sentam, ficam meio com o climão e ele fica se perguntando, será que ela está com ciúme? Não está com ciúme. Mas aí a ex dele fala assim, já tô em outra... E relaxa, vamos ficar de boa. Beleza, ele vai no banheiro e fica... Só pensa só besteira esse cara, meu Deus. Depressão. A ex dele fica falando muito mal dele. Pra caralho, humilhado ele está. Chamou até de pobre. Só que a Mizuha não aguenta aquilo e vai defender ele. Só que ele fala, não, ela está certa do que eu estou falando. Ah, vice vai, meu Deus, hein? Me poupe. E aí a Mizuha vai embora e ele fica lá bebendo e tal. E o amigo dele, pede desculpa pro seu namorado. Ele fala assim, deixa que eu resolvo. Ai, meu Deus. Assistindo anime na base do ódio. E aí a ex dele chega e fica grudada nele. Sim, a ex dele fica conversando com ele e chama ele pra ir pra casa dela. Isso mesmo, fim de episódio. Continuando, né, a ex dele chama pra casa dela, só que não rola porque parece que o irmão dela levou a gente pra lá e ele fica todo assim, meio... revoltado. Só que aí ele tá meio assim, irado, meio bêbado. Ele chama ela pra casa dele. Só que ela rejeita. E ela fica lá tentando cancelar ele e tal. E aí ela vai e fala mal da Mizuhara. Só que ele fica revoltado. E aí, pela uma vez da vida, ele vira gente e defende a Mizuhara. Falando que não é certo falar mal dela. E a ex dele fica com uma reação meio... estranha, hein? Duvidosa. Só que ela pede desculpa, desculpa esfarrapada, mas enfim, depois ele vai embora, né? Pra casa, e aí ele meio que se encontra com a Mizuhara na casa dela e pede desculpa por tudo que aconteceu. Mas a Mizuha fala que tá tudo de boa e ele tenta abraçar a Mizuha, só que a Mizuha dá um chute bem na cara dele. Continuando, ele vai pra uma viagem na praia com os amigos e a ex dele tá lá, então ele fica com uma oportunidade de querer tentar se resolver com a ex e voltar com ela. Só que aí a gente descobre que a ex não é flor que se cheire, porque ela fica falando muito mal dele no Twitter, numa conta privada. Curioso, né? Uma hate do Twitter, gente. Só que essa cara nunca me enganou. E aí ela já vai lá conversar com ele, eles ficam conversando, lembrando do passado, das coisas antigas. E até nome do filho deles. Só que aí ele vai tentar falar pra esse que eu vou estar com ela, só que sem querendo, a Mizuha também tá na praia. Só que ninguém sabe que é a Mizuha porque ela fica meio que disfarçada e usa óculos, de grande diferença. Só que ele fica olhando pra Mizuha e tal, e finge que eles não se conhecem. Meio que se apresentam ali. E aí a Mizuha e as amigas dela vão embora. E a ex dele fica curiosa pra saber o que eu queria falar. Só que ele não acaba falando. E os amigos dele mandam ele na conveniência comprar alguma coisa. E aí ele tá lá no banheiro pensando. Quem abre o banheiro? Mizuha. E aí eles ficam conversando lá e ele fala, que eu não preciso mais alugar uma namorada, porque aí a minha ex estão se dando bem, eu acho que a gente vai voltar, e bababá, e uns papos lá. Só que a Mizuha fica brava e fala, pô, você tá te ajudando tudo pro pena, hein? Para de se achar o tan da parada. Só que aí a namorada dele aparece e fica chamando ele no banheiro. Ele sai e ela pergunta, tem mais alguém aí? E ele fala que não. Só que aí quem sai? A Mizuha, do banheiro. E nesse momento os amigos dele chegam e ficam perguntando que a Mizuha tá lá, sabendo que ela não ia, porque ele inventou uma mentira dizendo que ela tava doente, alguma coisa assim. E a ex dele lá só no Twitter, né, gente?
O ódio disparado no Twitter. Eles estão voltando e aí a Mizuhara puxa ele e fala, fala pra eles, evita alguma mentira aí e fala que eu fui embora. Só que não dá muito certo porque a ex dele aparece e fala, vocês são tão fofinhos. E aí eles voltam juntos e eles ficam conversando lá com os amigos. Eles ficam fazendo pergunta onde eles se conheceram, uns papos assim. Só que o Kazuha conta um monte de mentiras. E a Mizuha fica até um pouco brava com isso. E aí ele, pra tentar fugir de um monte de pergunta, vai tomar um banho de mar, né? E nesse momento, quem aparece é a ex dele, sim, chama ele, falando que perdeu uma pulseira. E aí o pessoal ficam falando que a Mizuha é super de boa, porque ia ficar com ciúme se o meu namorado fosse com amigas pra praia. Mas a Mizuha fala que confia completamente nele. Enquanto isso, o Kazuha está beijando a ex dele. Oh, que coisa, não é mesmo? E assim acaba o terceiro episódio. Sim, eu vi o anime todo, mas eu só vejo uma atriz porque eu não tenho paciência. Eu não gosto desse protagonista, pra mim eu acho que o protagonista eu tenho um sério problema com ele. Eu só assisto anime por causa da Mizuha. 10 de 10, maravilhosa. E esse foi o resumo dos 3 primeiros episódios. Eu recomendo essa obra se você quer ver garota bonita tipo a Mizuha. Não bota fé no protagonista. E é isso. Esse foi o vídeo e valeu.